Bom, estamos aqui com mais uma aula. Essa é a aula 6, o mundo romano, ascensão e crise do império. Na última aula a gente terminou falando da república, né? E agora a gente vai dar continuidade do império, que talvez seja o filé mignon aí da parte de império romano, sobre a parte do mundo romano. A parte de império é o que mais cai no vestibular, talvez seja o que é mais importante para a nossa identidade cultural do Ocidente. E particularmente, né, falando por mim, eu diria que a parte que eu começo a gostar de história, de verdade, porque até agora a gente veio meio que se arrastando, né? Era uma coisa que eu gostava muito, mas agora eu gosto muito, porque agora a gente vai falar sobre coisas que são bem legais, assim, na minha opinião, assim, de gostar mesmo. Então é isso, né? Vamos começar. Antes de começar a falar de fato disso, eu acho que é importante eu dar um feedback sobre o feedback de vocês, né? Eu lembro que eu passei uma questão sobre os escravos e um aluno me trouxe uma dúvida durante a semana e ele conversou com o professor dele, ele me trouxe uma história muito legal do pecúlio. O que que é o pecúlio? Antigamente, na época da escravidão de Roma, naquela época da República, existiam pessoas que eram muito ricas, existiam aristocratas muito ricos e com muito dinheiro e que tinham mais de uma mais de uma fazenda, mais de uma propriedade. E aí ele entregava para um escravo essa essa fazenda, né, para ele poder cultivar e tudo mais. Então, em teoria, esse escravo, ele era ele era escravo do dono da fazenda. Só que ainda assim, ele na prática, ele tinha muito dinheiro e poder. Então, lembra da questão que ele falava que não haviam escravos que eram ricos? Então, existiam bastante escravos ricos, sim, e que eles tomavam conta dessas fazendas, embora esse dinheiro não fosse deles. Na prática, esse dinheiro era, em teoria, esse dinheiro era dos donos deles, mas na prática, quem usufruía disso eram eles. Entendeu? Foi claro? Então, assim, trago essa história para vocês, vocês podem usar isso em redação. Entenda uma questão que compare, isso é bem possível de acontecer, uma questão de que compare a escravidão no Brasil e a escravidão em Roma, certo? O que mais? O salário. Uma coisa que eu achei muito interessante, estava pesquisando durante essa semana na internet, para até confirmar uma história que eu ouvi há muito tempo atrás num quadrinho do Tio Patinhas, que ele falava que o salário vem de sal. E é sério, o sal era uma forma de pagamento para os soldados romanos, que na época não eram chamados de soldados, olha só que muito louco. Na aula de hoje a gente vai entender que eles passaram a ser chamados de soldados porque lá pro ano de 200, 300, eles começaram a receber soldos, que era uma moeda de ouro. E aí veio o nome de soldado. Então tinha os salariados e os soldados, e aí a palavra salário como recompensa de uma coisa que você faz, que é usada até hoje, ela começou a existir na época da República Romana. Já o soldo veio durante o Império. Se vocês tinham alguma dúvida de que isso influencia o nosso dia a dia, ela tá aí uma prova. Soldo, inclusive, até hoje, os soldados da polícia, inclusive, eles são considerados soldados porque eles recebem o soldo deles. Tanto soldado da polícia quanto do exército, por exemplo. Aqui da polícia eu acho que é mais dia a dia, assim a gente pode entender melhor. Certo? Então aí o feedback. Uma coisa que a gente conversou na reunião dos professores essa semana era para começar a aula com os objetivos de aula. E aí eu achei super interessante. Então, estou aqui expondo para vocês que são os objetivos que a gente recebe, inclusive, no começo do ano. E aí eu estou falando para vocês. Quais são, então, as coisas que a gente tem por objetivo nessa aula? A gente vai debater os processos, só vou ler mesmo. Debater sobre o processo de queda da República e o início do Império, observando os vários eventos envolvidos no processo, como revoltas, ditaduras e governos ilegais. Expor os elementos culturais do Império Romano. Apresentar as origens e a revolução do cristianismo no contexto, relacionando-o à crise do Império Romano. Apresentar as origens e evolução do cristianismo no contexto, relacionando-o à crise do Império, e relacionar a crise do Império ao início da feudalização na Europa. Li rápido, se você teve alguma dúvida durante a minha leitura, é só para deixar claro que eu li, pausa e dá uma lida aí que a gente se acerta, beleza? E, de novo, sempre me põe à disposição a tirar dúvidas eventuais que vocês tenham aí, meu WhatsApp, vocês conhecem, só entrar em contato lá, não importa a hora, a gente tá junto. E a partir dessa semana a gente já vai ter os plantonistas também, né? Amanhã a gente vai entrar em live, a gente vai conversar junto, a gente já vai apresentar os plantonistas para vocês. E caso vocês queiram também conversar com eles, eu recomendo que, além da minha visão de história, é super legal saber a visão deles, tá? Então, assim, se vocês tiverem uma dúvida numa questão, alguma coisa, acho legal vocês conversarem com eles. E eu estou sempre à disposição também, beleza? Então, vamos lá. Coisas que são importantes da gente lembrar. Transformações sociais e econômicas, a crise da República, tá?
A gente terminou a aula passada falando da expansão romana, e Roma se expandiu muito rápido, né? E aí a gente teve várias consequências dessa expansão. Então, uma coisa que aconteceu ali, eu não sei se vocês lembram do tribuno da plebe, ele conseguindo direitos do fim da escravidão por dívida. Ao mesmo tempo, por conta dessa expansão, ficou naturalmente uma coisa que acontecia eram as terras elas ficarem nas mãos de quem estava no poder, certo? Então, quem estava financiando a guerra, quem eram os patrícios na época, eles tinham bastante dinheiro, eles começaram a ficar com as terras dos espólios de guerra, certo? Normal, isso acontece mesmo. E conforme essas terras iam ficando maiores, ficava muito difícil para esses pequenos agricultores eles conseguirem competir com essa grande latifúndio, né? Latifúndio, inclusive, vem dessa época, latifúndio, grande terra. E aí, por não haver mais escravidão por dívida, a pessoa que tinha essas pequenas terras, ela não tinha como competir com quem tinha grande terra, porque quem tinha grande terra vendia por um preço menor. Isso é natural, a gente consegue entender, certo? E aí, esse agricultor que não tem mais opção de entrar em escravidão para pagar as dívidas dele, começou a ter que vender a terra dele para pagar a dívida dele. Então, olha só, ao invés de resolver o problema da falta de concentração de renda, da grande concentração de renda de Roma, o fim da escravidão por dívida só acentuou essa concentração de renda. Vocês conseguem entender? E aí, olha que muito louco, começou-se a perceber, hoje em dia a gente percebe, na época não era tão simples perceber isso, mas hoje em dia a gente percebe que o problema de Roma não estava só na escravidão por dívida, estava na concentração fundiária e na concentração do dinheiro em poucas pessoas. E aí o que acontece? Essa massa endividada que vivia no campo começou a ir para Roma, concentrando mais ainda a população naquela região. Óbvio que teve gente que percebeu isso nesse meio tempo. E aí o cara que percebeu isso, que se chama Tibério Graco, ele era tribuno da plebe, lá para o ano de 133 a.C., ele propôs essa reforma agrária. Não preciso nem dizer, né? Que alguém que tentou tirar o poder de quem tinha poder, o que aconteceu, né? Tibério Graco ele foi morto um ano depois de propor essa reforma. 10 anos depois, o irmão dele, o Caio Graco, ele tentou o golpe. E aí tentou tomar o poder mesmo, total. Obviamente que ele não conseguiu. Foi uma tentativa fracassada e ele também morreu. Isso só acentuou cada vez mais os problemas que a plebe tinha em relação a essa concentração de renda. A gente não pode, então, esquecer que Roma era uma cidade com uma massa extremamente endividada, extremamente miserável, e que tinha esses problemas da concentração de terra e de renda. Aconteciam, então, aconteciam muitas revoltas, e foi muito difícil acalmar os ânimos. Para acalmar os ânimos, aconteceu uma ditadura militar. Então, chegou alguém com um pulso muito firme e que conseguiu reestabelecer e reestabilizar Roma no meio dessa bagunça, vamos dizer assim, certo? E para dizer alguém, eu estou sendo injusto, porque na verdade foram 3 generais aí, e eram 3 generais militares, por isso que é uma ditadura exclusivamente militar, tá? Com certo apoio do Senado, mas nem tanto, e a gente já vai explicar isso. Essa primeira ditadura desses 3 generais ficou conhecido como o primeiro triunvirato. Triunvirato, de 3 mesmo. Até agora, claro? Estamos tranquilo? Uma coisa que é importante lembrar, então, quem são os 3 generais? Né? Quem que comandou esse triunvirato? Então, o primeiro triunvirato foi composto pelo Júlio, pelo Pompeu e pelo Crasso. Está aqui um mapa de cada um dos 3, tá? De onde os 3 comandavam, porque eles de fato não comandavam Roma, eles comandavam regiões que eles conquistaram, tá? Então, vocês estão vendo aqui meu mouse, a República Romana era de fato essa massa aqui, essa massa vermelha, tá? Lembra aqui, ó, carta que eles deram fim e tal. E a gente teve o Júlio César, ele conquistou a região da Gália, dos gauleses, inclusive quem gosta aí de uma história à parte, a gente vê o Asterix e Obelix contra César, né? É um quadrinho aí, e ele conta a história exatamente disso, ele faz uma alusão, piadas em relação ao Império Romano, e o cartunista do Asterix e do Obelix, ele morreu esse mês agora de março, né?
E talvez, assim, se fosse para fazer uma aposta sobre esse assunto, não acho difícil que caia um cartoon do Asterix e do Obelix fazendo essa alusão, tá? A gente teve, então, o Júlio conquistando a região da Gália, a gente teve o Pompeu conquistando essa região em azul. Vejam que legal que eu não falei o nome do Crasso, né? Tá? Que são três aqui, então a gente tem o Júlio, Pompeu e o Crasso. E o Crasso, exatamente porque ele não era de fato um general romano, ok? Ele era mais conhecido pelo fato de ele ser muito rico. Inclusive, ele foi o cara que colocou o Júlio como general. Ele financiou o Júlio, ele via o talento do Júlio, o Júlio ascendeu ao poder por conta do Crasso, tá? Ele financiava muito das investidas do Júlio lá na Gália. Assim, e por ser conhecido pelo seu dinheiro, ele não tinha lá um grande talento militar. A gente não pode, tem que ter isso em mente. Então, em uma das batalhas que ele comandou, ele ficou responsável aqui por essa região, onde vocês podem ver aqui do Oriente Médio, tá? Então, ele tomava conta dessa parte aqui do Oriente Médio, até de Jerusalém, Judéia aqui. E aí ele tentou expandir. Cadê minha caneta? Vamos anotar. Aí, ele tentou expandir para cá. E aí, nessa tentativa de expandir, ele tentou cruzar o rio Eufrates, lembra do rio Eufrates? Ele tentou cruzar o rio Eufrates e ele dispensou uma união de mais de 20 mil soldados que o imperador de onde hoje é a Armênia lhe ofereceu. Ele dispensou, ele falou não. Ele falou que ele ia conquistar direto, assim, batendo de frente, manteve uma estratégia militar, tal, tá bom? Por isso que até hoje a gente conhece o erro crasso por causa desse cara. Ele fez um erro muito crasso, muito grotesco. E aí ele morreu nessa investida, ele simplesmente morreu. E aí ficou uma coisa entre o Pompeu e Júlio César. O César, que na época não era o Júlio, que na época ainda não era César, era Júlio somente. O Pompeu ele se uniu com o Senado, certo? E ficou então Senado e Pompeu versus César. Pergunta. Versus Júlio. Pergunta. Hoje em dia, vocês já viram falar assim de verdade do Pompeu? Eu acho que é mais difícil do que você ter ouvido falar de Júlio César, né? Não preciso nem dizer quem ganhou, não quero dar muito spoiler sobre a aula, mas a gente fica claro aqui que eles provocaram um cara que era muito conhecido por ter uma habilidade militar muito forte e por ter um exército na mão. Era um cara que sabia conversar com as massas e ele tinha conquistas em regiões que Roma antes nem sonhava em conquistar. Tava um pouco claro que ia dar merda, né? Só que a gente não pode olhar com os olhos de hoje as revoluções políticas da época, certo? Júlio, ele pegou as tropas dele e marchou para Roma, coisa que nenhum general antes dele foi capaz de fazer. Ele teve a coragem, o culhão de pegar as tropas dele, sair da Gália e passar por Roma. Tanto que dizem que quando ele estava na... Por isso que eu coloquei o Alea Jacta Est, né? Quando ele atravessou o rio, que tinha divisa, não lembro o nome do rio, mas o rio que fazia divisa com Roma, ele disse Alea Jacta Est. Reza a lenda que ele disse isso, que seria alguma coisa do tipo a sorte foi lançada. Ou ele seria conhecido como o cara que derrubou Roma, ou ele seria conhecido como o cara que morreu tentando derrubar Roma. Ele venceu, tá? Só para deixar claro que ele venceu Pompeu e ele subjugou o Senado ao seu poder. Ele conseguiu dominar Roma e aí ele virou ditador militar único sobre Roma. Dentro da República Romana ele foi o ditador único. É óbvio que o Senado não gostou muito da ideia de ficar subjugado a César. E por conta disso, eles fizeram um motim e César foi morto dentro do Senado romano. Gente, olha a simbologia do que está acontecendo. Então, a gente tem uma república em que houve um golpe e o cara que fez esse golpe era amado, aclamado pelas massas, tá? Porque as regiões em que ele conquistou, inclusive, eram regiões que tinham bastante produção de trigo e quando ele governava, ele tinha bastante, ele conseguia subjugar o poder dos patrícios, ele conseguiu subjugar o Senado. Então ele pegava o trigo, colocava preços acessíveis para o povo, se é que ele não distribuía o trigo, tá? Então assim, ele tinha bastante apoio da plebe e das massas. E esse cara ele foi morto porque ele subjugou o Senado, que era outra gente de poder.
Por isso que a morte de Júlio César é emblemática, lembrada até hoje. Esse cara ele foi morto a facada, a facada. Cada senador romano deu uma facada em Júlio César. Certo? Fica um tempinho de silêncio até para a gente entender a simbologia. Esse cara foi morto a facadas no máximo, no lugar máximo da política romana, que é um lugar de pensadores, que é um lugar do diálogo, que é um lugar de conversa. Então, vocês entendam que esse cara ameaçava muito o poder do Senado. Ele tinha uma força na plebe muito forte mesmo. A ponto de, quando ele foi assassinado, a plebe se revoltou. Tá? Vou dar um pause aqui para mostrar as imagens. Então, a gente tem aqui a imagem de como ficou durante o primeiro triunvirato, certo? Aqui está um pouquinho onde eles... Aqui, na verdade, são as conquistas de cada um, tá bom? Então, aqui a gente tem onde era a República, em vermelho, onde o Júlio César ele conquistou. Quando ele se tornou o ditador máximo, ele agregou ao nome o título de César, que é exatamente o máximo, aquele que está acima de todos, César. Daí vai derivar as palavras como czar e Kaiser, e King, tá bom? Então, essa é a origem etimológica dessa palavra. Então, a gente tem aqui as regiões que ele conquistou em amarelo, as regiões que o Pompeu conquistou em azul, tá bom? E isso aqui em verdinho são os estados que são vassalos de Roma, são estados que são ainda submetidos a Roma. E aqui ficou a região em que eles eram, em que cada um deles governava, né? Então, César ficou aqui nessa região em rosinha, tá? Pompeu ficou na região aqui da Espanha, né, que é a Península Ibérica, a região da Ibéria, chamava Ibéria na época, ok? E aqui ficou, em outro rosinha também, ficou a região que o Crasso governava. O Crasso morreu. Então, quando o Crasso morre, cadê aqui minha caneta? Caneta? Cadê a caneta? Texto, tá aqui. Draw. Então, quando o Crasso morre, trocar de cor também, para ficar aqui no azul. Quando o Crasso morre, Pompeu vem para cá, para Roma, se junta com o Senado, começa a governar Roma. O Júlio César não gosta nada, ele migra e parte por embate. Tá bom? Beleza? E aí, aqui é a região que cada um deles governava. Lembrando também, aqui tem a imagem que está na apostila de vocês, o líder Vercingetorix, sei lá, né? Asterix e Obelix, inclusive, ele vem dessa... Ele faz uma alusão a isso, eles davam nomes de X, né? No final, quando eles eram gauleses, quando eles eram heróis gauleses, eles davam esse nome de X no final, e está aqui a subjugação do último general gaulês sobre César. Diz que foi uma vitória avassaladora, uma estratégia romana muito interessante, em que ele ameaçou começar a atacar pela frente, enquanto as tropas dele marchavam pela floresta ao contrário e atacaram por trás, de verdade. Então foi um massacre, né? Foi uma vitória bem esmagadora. O Júlio César era um estrategista bastante reconhecido, tá? E, por ser um bom estrategista, por ter esse apoio das massas, né, começou a ter uma reação popular muito forte, tá? Aí, quando César morre, acontece o segundo triunvirato. Vamos deixar claro que o primeiro triunvirato, ele não foi uma coisa legal, assim, no sentido de legalidade, tá? Isso foi uma coisa bem informal. Todas essas manobras foram informais. O segundo triunvirato, não. O segundo triunvirato foi uma junção formal. Tanto Marco Antônio como o Lépido e o Otávio Augusto foram contra a morte do César. Eles perseguiram todos os traidores da morte do César, tá? Inclusive o Brutus, que reza a lenda que era protegido do César e que foi um dos caras que arquitetou essa morte. Inclusive, quando César morreu, reza a lenda que ele falou: até tu, Brutus, né? E aí esses três caras, o Marco Antônio, o Otávio e o Lépido, eles perseguiram todos os caras que conspiraram contra César, mataram esses caras e tomaram conta do Senado romano agora de fato. E aí teve uma junção mesmo formal. Um padrão que a gente pode ver em relação ao triunvirato é que sempre o mais fraco sai do poder, tá? O Crasso foi por um erro e o Lépido porque rezam as lendas que ele não tinha intenções de se manter de fato no poder. Ele era um cara que queria mesmo estabilizar Roma, tá?
E se vocês forem ver, mesmo o Crasso ele é um cara que conseguiu segurar a revolta de Espartacus dentro de Roma, tá? Que Espartacus era um escravo e que ele tentou fazer uma revolta de escravos e quem segurou essa revolta de Espartacus foi o Crasso, inclusive crucificando os escravos que estavam nessa revolta e fazendo o massacre da Via Ápia, tá? Uma coisa que a gente tem que entender, então, talvez o Lépido e o Crasso talvez não fossem tão burros ou fracos politicamente que nem a gente está montando aqui. Não esquece que aquilo que eu falei lá na primeira aula, os vencedores contam a história. Quem venceu o Lépido e quem venceu o Crasso pintou a imagem do Lépido e do Crasso, ok? Então, se o vestibular pode cobrar isso, pode colocar assim, vai ser uma questão bem difícil que muita gente vai errar. Eu não quero que vocês errem. Se a questão falar que eles foram fracos e vocês verem que essa é a única resposta possível, por favor, marquem. Mas, se for um texto falando sobre uma relativização da visão sobre eles, falando que talvez eles não fossem tão fracos, mas que quem pintou a imagem de fracos dele foi quem ficou no poder, aí vocês vão saber responder, tá bom? Então tomem cuidado com isso, tá? Existe, especialmente o Lépido, existe hoje uma visão que talvez o Lépido ele fosse um cara mais conservador, que quisesse de fato só restabelecer a ordem sobre Roma e que ele não tinha interesse mesmo de ficar no poder, mas que ele era reconhecido por ser um bom general, por exemplo. Mesmo assim, independente da teoria da conspiração ou não, certo? Quem realmente queria o poder foi o Marco Antônio e o Otávio. Eles brigaram por isso, eles brigaram entre si, certo? Se vocês verem aqui, vocês vão perceber as regiões em que cada um deles cuidava. Né? Em verde, a gente fica com o Otávio cuidava mais dessa região que está em verde, tá bom? E o Marco Antônio, ele cuidava da região em azul. Lembrando também que o Otávio, ele era sobrinho de César, tá? Marco Antônio e o Lépido eram alguns dos seus generais. Quem vence? Quem vence? Quem vence? Quem vence? Quem vence? Quem vence é o Otávio, né? Também uma coisa que eu tenho que deixar bastante claro é que o Otávio não é o Otávio professor de história de vocês, tá? Também chama Otávio Augusto, talvez seja em homenagem ao primeiro imperador dos romanos. Então não vamos esquecer que o Otávio Augusto, é o primeiro imperador dos romanos. Ele ganha o título de imperador e o título de Augustus. Augustus significa aquele que foi escolhido pelos deuses. E a partir de agora vai acontecer uma coisa que é super importante, tá? Eu vou parar de colocar AC e DC na frente das datas, tá? Por quê? Porque a partir de agora as coisas começam a ser depois de Cristo. Isso é super importante, gente. Levem em consideração que foi durante o Império Romano que nasceu Cristo, que nasceu o cristianismo. Não existe nenhum registro histórico de fato confiável que fale que Cristo esteve aqui. A gente tem fé na Bíblia. Inclusive eu me coloco nessa posição, eu sou católico. Mas a partir daqui não importa se Cristo existiu ou não. Não estou colocando essa questão na roda. O importante é que o cristianismo começou a existir. E isso vai influenciar o mundo de uma forma que é super importante, especialmente para o Ocidente. E o nosso curso vai mudar a partir de agora. Tanto muda que a partir de agora eu não vou colocar mais DC depois dos números. A gente vai pressupor que isso tudo é depois de Cristo. Tá bom? E aí, para entender o Império Romano, a gente divide ele em duas partes. O Alto Império e o Baixo Império. Vamos começar então com o Alto Império. Uma coisa que eu lembrei que é importante também. Quando falarem para vocês de crise da República Romana, vocês perceberam uma coisa, que a crise é uma crise unicamente, exclusivamente política e social, tá bom? Por quê? Porque o Império Romano, economicamente, estava indo de vento em popa. Então, isso é uma coisa que cai no vestibular também. O vestibular pergunta sobre a crise da República de Roma. Crise da República é uma crise única e exclusivamente social e política. E política numas, né? Porque você ainda pode argumentar, existe gente que argumenta, falando que não é uma crise política. Foi um momento em que, inclusive, os anos em que o César ficou no poder, ele conseguiu estabilizar Roma. Então, veja bem vocês, e subjugou o Senado de cima dele, certo? Então, vejam bem vocês, a crise da República é uma crise política e social. Não é uma crise econômica, tá bom? Tanto não é uma crise econômica que Roma está expandindo, está forte,
E quando ela entra no Império, aí sim Roma para de se expandir, tá? Roma para de tentar pegar novas terras e sobre o título de Otávio, sobre o título do Otávio Augusto, ele para de se expandir. Entra no que a gente chama de a Pax Romana, que é o último item aí do nosso resumo, mas ele para de se expandir. Só para deixar também, lembrar aqui que esse símbolo que está aqui do lado do brasão da águia com essas letras é o símbolo oficial do Império Romano, tá bom? Então, sempre que vocês verem esse símbolo, vocês lembrem que esse é o símbolo do Império Romano. Eu tenho trazido imagens porque vocês pedem também, tá bom? E aí, se o Senado estava subjugado sob César, nossa, sobre o Otávio, então, meu Deus do céu, o Senado perde quase que todo o poder. Tá bom, não perde quase todo o poder porque eles tinham bastante influência, sim. Só que o Otávio era a influência principal, ele conseguiu centralizar muito da política nele, tá bom? Ele influencia, e por isso que eu coloquei aqui, ele aumenta a influência do imperador sobre todas, eu disse todas as classes romanas, tanto o Senado, quanto a plebe, quanto o exército, quanto tudo. Como ele conseguiu ganhar a plebe? Ele conseguiu ganhar a plebe através da política do pão e circo. E aí vale uma reflexão sobre a política do pão e circo. Sabe seu tio, aquele seu tio bem conservador, aquele seu tio bem retrógrado que fala que hoje em dia, não, porque o Bolsa Família é uma política do pão e circo. Assim, tem que virar para ele e falar, tio, você está completamente errado em tantos sentidos que não dá nem para começar, tá bom? Veja bem que nenhum historiador, assim, historiador robusto, chama política hoje de política de pão e circo, porque é uma política completamente nada a ver com o que acontece hoje em dia, tá bom? Eu estava, inclusive, conversando com uma amiga antes de começar essa aula que eu ia falar sobre a política do pão e circo. Ela estava falando que o BBB é uma política do pão e circo. Também não é uma política do pão e circo, gente. O que é a política do pão e circo que eu tenho falado, então? A política do pão e circo era uma política que aconteceu durante o Império Romano, em que o imperador distribuía pão e para o povo esquecer as mazelas sociais, ele distribuía também circo, que era a, a, que eram lutas de gladiadores dentro dos coliseus. Não existia só o Coliseu em Roma, existiam outros coliseus e outros lugares para eles assistirem essas lutas. E não só lutas entre gladiadores, mas também massacres de cristãos. Tá? Muitos cristãos morreram lutando, por exemplo, contra leões nessa época, como outras formas de entretenimento por volta de toda Roma, como o próprio circo, inclusive. Né? A gente não pode esquecer do circo como esse elemento. Existiam também os elementos violentos, como essas lutas de gladiadores, mas enfim. E aí, o governo distribuía pão e distribuía circo. Pergunta: Bolsa Família distribui pão? Não distribui pão. Mas ele dava leite. Não é a mesma coisa. E ainda assim o tempo é bem depois. E mesmo que ele distribuísse o pão, ele dá o circo? Não, ele não dá o circo. Big Brother é circo? Big Brother não é circo. Primeiro porque ele é feito exatamente por uma empresa privada. Você paga para assistir. André, mas eu não dou dinheiro. Quando você consome propaganda, você está pagando. Você não percebe. Mas esse é o que o Big Brother vende não é só entretenimento. O Big Brother ele vende o produto que você assiste durante o intervalo. O Big Brother ele vende o produto que está lá dentro da casa. Por que você escuta o PicPay e você associa ao Big Brother? É isso que você não está. Você está comprando o produto que eles estão vendendo. Entendeu? Então, assim, não, em capitalismo não se pode falar em pão e circo. Não existe isso. Beleza? Pão e circo é o único exclusivo desse período. Por isso que eu chamo bastante atenção, porque eu sei que tem gente que vai escrever na redação, porque hoje em dia a gente vive um pão e circo. A gente não vive um pão e circo. Tá bom? Eu quero fazer uma comparação do que a gente vive hoje e colocar os pontos pró do pão e circo, os pontos contra do pão e circo e fazer uma coisa fazer uma comparação com o que acontece hoje. Puta, isso o examinador vai adorar. Ele vai olhar a sua redação e falar, caraca, esse cara manja muito. Agora, se colocar com as duas coisas como iguais, você não pode. Beleza? Bato bastante nessa tecla porque eu lembro que um professor meu no cursinho chamou a atenção de um menino que falou isso durante uma explanação. Sempre tem alguém que pensa nisso e assim, eu espero que vocês agora fiquem bem claros que não é assim. Beleza? E é bem robusto, uma discussão dessa é bastante robusta, é uma discussão sociológica e historiográfica bastante boa. Então, se vocês souberem fazer isso com carinho, eu sei que os professores de redação
vão querer fazer, quiser trazer redação para eu ver também, não vou achar ruim não, tá bom? André, o Senado ficou feliz? Não, ele não ficou feliz. Por isso a gente tem essa questão da Unicamp do ano passado, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês lerem, espero que vocês leiam e tentem responder, beber uma água. E vamos fazer a questão. Os imperadores romanos, que reinaram no século II, administraram um vasto império. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os humores do Senado. Só para constar que a gente leu antes, né? A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. Então, assim, basicamente a resposta está no texto, ok? Não tem o que a gente saber, o que a gente vai procurar aqui durante a leitura. Então, vamos lá. Vou voltar do começo. Os imperadores romanos que reinaram no século II administraram um vasto império. Beleza, até agora a gente já sabe disso. Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os humores do Senado. Ou seja, quanto mais longe do Senado, melhor para o imperador. Por quê? Porque o Senado vai tentar pegar o poder de volta. Ele vai explicar isso. Emergiu uma corte itinerante que competia por influência. Então, o que acontecia? O povo que estava junto com o imperador queria essa influência, certo? O imperador trazia com ele uma corte. Comunidades provinciais enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador, onde quer que ele pudesse estar. E aí ele está centralizando cada vez mais o poder do imperador, certo? Poderiam encontrar Adriano foi imperador romano, às margens do Nilo, ou supervisionando a construção da grande muralha que cruzava o norte da Britânia, ajudando a projetar um templo de Vênus diante do Coliseu, ou fazendo um discurso para soldados, olha só como entrou soldados aqui já, na África. O império era governado por onde o imperador estivesse. F de Senado, né? F o Senado. Certo? E aí, olhando as alternativas, a gente vê que assim, o que ele fala? Ele fala: o Senado, composto por notáveis, fazia oposição à centralização do poder do imperador e garantia a centralidade do governo em Roma e a democratização das decisões governamentais. A primeira parte, deixa eu pegar minha caneta aqui. Cadê? Tá aqui. O Senado, composto por notáveis, até aqui tá certo. Fazia oposição à centralização do poder do imperador. Perfeito. Isso aqui, se você quiser colocar no resumo, você pode, tá? E garantia a centralização do governo em Roma? Não, ele não garantia. Garantia nada. Inclusive, é isso que o texto está falando. Que não precisava se preocupar com os humores do Senado. Certo? O Império Romano foi marcado pula B. Vamos falar da C antes de falar da B. O Senado, composto por notáveis, apoiava a centralização do poder na mão do imperador. Note, né? Não, né? A nova estrutura política do império permitia a mobilidade da administração pública representada pelo imperador. Se pega esse começo e junta com esse fim, tá ok, né? O império governado por militares opunha-se às comunidades provinciais. Isso levou ao desaparecimento do Senado. Completamente errado tudo, tá? Inclusive, comunidades provinciais, olha aqui, as comunidades provinciais elas enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador. Então, eles apoiavam, tá bom? O Império Romano foi marcado pelas disputas de poder entre o imperador e o Senado. Um conflito entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado no que diz respeito à administração pública. Pegue isso aqui, escreve no seu caderno um resumo sobre o período. Joia? E aí aconteceu, tá aqui a divisão do Império Romano quando ele chegou no máximo. Aí no século II, cara, o Império Romano estava no auge. Era ótimo. Sem fazer guerra, sem expandir, sem ganhar escravo novo. Tava tudo indo de vento em popa com pão e circo. Tá? E veja bem que eu faço bastante questão de ver. Cara, vocês veem que eu não peço para vocês lembrarem de datas, né? Eu sou o cara que deixa a data aí só para vocês terem uma referência e entenderem contexto histórico, que é super importante na hora de responder um vestibular. Mas você não precisa marcar a data. Só que eu estou sendo chato com uma data. Essa data eu preciso que vocês saibam e eu não abro mão disso. Vocês têm que saber que no século III o Império sofreu uma crise. Vocês têm que lembrar que durante o século III teve a crise do Império. Porque, cara, a gente vai começar agora o curso na próxima aula sobre Idade Média. E se vocês não entenderem essa crise do século III romano, a gente não vai entender a Idade Média e pode jogar fora o curso de Idade Média,
que é só a coisa que eu vi no vestibular do ano passado que mais caiu. Então, assim, entendam esses dois elementos da crise romana, do Império Romano. O que foi? Por que até aqui a gente está em Alto Império? E aí, por que Roma cai? Por que existe a queda do Império Romano? E a gente vai entender no fim da aula por que cai numas, né? O primeiro elemento que a gente tem que saber, que a gente tem que lembrar, é exatamente esse da Pax Romana. A Pax Romana, ela garantiu uma estabilidade dentro do Império, na figura do imperador, e Roma parou de se expandir. Roma parou de conquistar escravos, e os escravos eram a base da mão de obra de Roma. E isso é super importante. É super importante. Por quê? Porque quando nasce e se espalha o cristianismo pelo Império Romano, e aí a gente até coloquei essa imagem assim de Cristo com os apóstolos, olha que coisinha fofa, né? Assim, quem foi pensar que um profeta que fala da paz ia ser um cara que ia desestabilizar o império inteiro, certo? Cristo, a imagem do cristianismo é uma imagem que prega a pacificidade e a igualdade dos homens perante os homens. Gente, antes do cristianismo, ninguém pensava que os homens eram iguais. Não se defendia essa igualdade. Não se defendia essa igualdade entre os homens. Era sempre uma coisa de pirâmide. Era sempre o cara que nasceu mais perto do líder do clã, era o cara especial. Pensa na cabeça do escravo, olhando para alguém que virava para ele e falava: olha, você não precisa se preocupar com a sua vida na Terra, porque a sua vida vale tanto quanto a vida do imperador. E digo mais, fique tranquilo, porque quando você morrer, você vai para junto de Deus. Você vai ficar junto de Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não esqueça que quando você morrer, você vai para lá. O imperador, ele não, ele quer matar o seu Deus. Inclusive os deuses dele são pagãos, são deuses diferentes do seu. Quando ele morrer, ele vai para o inferno, porque é mais fácil o rico entrar no reino do céu, ou mais fácil o rico passar o camelo pelo buraco de uma agulha, do que o rico entrar pelo reino do céu. Palavras escritas na Bíblia. Pergunta, o escravo que escuta isso vai ficar feliz? Nossa senhora, o cara vai se valorizar muito. Ele vai falar, meu Deus, a minha vida vale tanto quanto a do imperador. E aí o imperador deixa de ter aquela visibilidade, ele deixa de ter o apoio das massas da plebe e dos escravos. Porque mesmo haviam ainda escravos que apoiavam o imperador. Não esquece do escravo do pecúlio. A gente começou no começo da aula. Nem todo escravo era o escravo chicoteado. Embora ele pudesse ser chicoteado a qualquer momento, haviam escravos que apoiavam o império. E a plebe apoiava o império. Pensa na cabeça da plebe, pensando, poxa, eu sou igual ao imperador, eu não preciso passar por fome aqui na Terra. Certo? Ninguém quer passar fome. Esse foi o primeiro elemento. O nascimento e o espalhamento do cristianismo pelo Império Romano. E é óbvio que o imperador vai olhar isso e vai falar, porra nenhuma, eu vou crucificar e vou matar todos os cristãos possíveis, todos os cristãos possíveis. E eles matavam mesmo, havia perseguição no Império Romano aos cristãos. Certo? Lembrando também do sistema de colonato, que são os colonos, e durante essa crise do Império, aí esse é um elemento religioso, tá? É um elemento que vai reverberar pela sociedade, a gente tem que entender também outros elementos, tá? E a crise em si, ela acontece por conta do colonato. Ela acontece por quê? Por que é o colonato? O colonato são pequenas coloniazinhas mesmo. São pequenos agrupamentos, tá? Em que os colonos eles ficavam sobre a jurisdição de um patrão, do patronato. O que acontece? Por conta de Roma estar vivendo esse momento de instabilidade, Roma passou a ser invadida, Roma passou a receber saques, Roma em si começou a ter diversos problemas de segurança nas cidades. E aí o campo, nesse momento, ele começa a ser o lugar com maior segurança. E as pessoas passam de um processo. Lembra que eu falei que no começo da aula que estavam começando a centralizar em Roma? Pois é, agora é o contrário. Muito tempo depois, 400, 300 anos depois, 400 anos depois, as pessoas começam a sair de Roma para ir para as vilas, então começam a aumentar as vilas e começa a aumentar o processo de ruralização. Nesse processo, quem entra em Roma, fica em Roma.
E aí entra os povos que são os chamados povos germânicos, os povos bárbaros, que começam a entrar em Roma e começam a tomar conta de Roma mesmo, junto do próprio Império Romano. Então, ao invés do Império Romano tentar expulsar esses povos, eles se juntavam, eles aglomeravam. Cara, vocês começam a perceber, então, que Roma tinha uma facilidade muito grande de aceitar culturas diversas, embora nem todas, né? O cristianismo eles não aceitaram tão facilmente, mas os bárbaros começam a fazer parte do povo romano. E por conta disso, o exército começa a ser bárbaro. Ele começa a dispersar. Ele começa a não ser um exército. Por mais que ele seja um exército forte, ele é um exército disperso. Ele é um exército que não centraliza mais na mão de um general só. Porque esse cara ele vai respeitar mais o patrão. Ele vai respeitar mais o líder bárbaro que mandou ele invadir Roma do que o próprio imperador. E aí começa uma descentralização dentro do Império Romano. André, como é que Roma conseguiu passar 400 anos nesse processo? Porque quando Júlio César saiu, quando Otávio Augusto saiu, ele criou uma estrutura de Estado muito forte, muito bem estruturada, que a gente vai falar no finzinho da aula, bem no finzinho mesmo, e que conseguiu segurar essa estrutura de poder, conseguiu segurar os imperadores fazendo regalias, dando regalias para o Senado, porque uma hora o imperador conseguiu conquistar, os imperadores que conseguiram conquistar o Senado, o Augusto, inclusive, é um deles, o Otávio Augusto é um cara que conseguiu segurar o Senado, foi dando regalias para os senadores. E eles passaram a se subjugar sobre o poder do senador, sobre o poder do imperador. E aí o exército barbarizado, o povo indo para a cidade, o povo saindo das cidades indo para o campo, aumento das vilas e tudo mais, vai gerar uma instabilidade em Roma muito grande. E Roma começa a esfacelar. Existe gente que fala que é de fora para dentro, com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, e existe gente que diz que é de dentro para fora, com a incorporação desses elementos da cultura romana. O fato é que não importa se você acha que se for de fora para dentro, de dentro para fora. A somatória dos dois elementos é que fizeram com que Roma caiu. Beleza? E o vestibular cobra isso. Esse é o momento mais importante dessa transição. Uma coisa curiosa é que bárbaro tem origem latina. Bárbaro é quem fala bar, que não fala latim. Então, e aliás a Unicamp já cobrou isso numa questão. O bárbaro é o diferente. E a gente trouxe até hoje essa palavra. Falar aquele bárbaro, aquele cara que não tem modos. Os bárbaros eles tinham um estilo de vida muito diferente do estilo romano. Eles comiam, transavam e ficavam em cima dos cavalos para tudo, né? E aí os romanos viam isso com péssimos olhos. Ser xingado de bárbaro era péssimo naquela época. E a gente trouxe até hoje esse preconceito. Visigodos, ostrogodos, vândalos, né? São nomes de bárbaros. E, aliás, vândalo ficou até hoje, né? Somando todos esses elementos, a gente percebe que essa crise ela foi absolutamente irreversível. E o Império começou a esfacelar, o Império começou a dividir. Na apostila tem uma divisão de 4 impérios, mas o que importa de fato para a gente é a divisão de 2 impérios lá com Teodósio. Antes disso, Constantino, lá pelo ano de 313 e 337, que foi a época em que ele foi o imperador romano, ele cria a cidade de Constantinopla, ele muda a capital de Roma para Constantinopla, ele cria essa cidade em próprio nome, olha só que muito louco, o nome dele é Constantino, Constantinopla é uma coisa bem nome dele, né? Cara, é importante lembrar que entre Constantino e Otávio Augusto, não vale a pena a gente ficar focando nos imperadores que passaram nesse meio tempo. Muito dificilmente eles vão perguntar. Adriano, Diocleciano e todos os outros que vieram. Mas Nero, por exemplo, tacou fogo em Roma. Então, assim, saibam que houveram imperadores horríveis. Calígula colocou o cavalo dele como cônsul. Então, assim, foram caras que trouxeram muita dificuldade para Roma e que se Roma aguentou é por conta dessa estratificação criada pelos imperadores e que conseguiu, especialmente os primeiros, e que conseguiu sustentar Roma nessas estripulias. Com o fim da conquista de escravos, foi ficando cada vez mais difícil, né? Então, Constantino, ele criou Constantinopla, mudou a capital para lá, instaurou a liberdade religiosa, então todo romano poderia ser católico agora nesse momento ou ter qualquer outra religião nessa época, certo? E não esqueçam que os povos bárbaros eram pagãos também, então esses povos bárbaros eles são incorporados
não sendo católicos necessariamente, eles poderiam ser de outra religião, religiões que hoje a gente fala que são religiões pagãs, ou que já levam, esse termo religião pagã já leva um preconceito quando a gente fala, mas religiões não cristãs, certo? E é óbvio que o cristianismo é a religião que mais expande, tanto que entre 378 e 395, quando Teodósio, o último imperador de Roma, ele faz o Édito da Tessalônica, ele transforma o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Só que antes de morrer, ele ainda dividiu o Império em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que ficou para os seus filhos, o Honório no Ocidente e o Arcádio no Oriente. Honório é nome de gente perdão aí se tem alguém que tem um pai, um tio, um avô chamado Honório, mas, gente, Honório, você conhece algum Honório que é forte? Não tem, não tem. O Império Romano do Ocidente ele vai cair no ano de 476. Menos de 100 anos depois dessa divisão, o Império Romano do Ocidente cai por conta de invasões bárbaras, por conta de saqueamentos na cidade de Roma. Cidade de Roma que ficava no Ocidente, né? Eu já mostro o mapa para vocês terem uma noção de como ficou essa divisão. Importante lembrar só um último comentário sobre por que eu coloquei hereditariedade de cargos. Foi uma tentativa do Constantino dele manter, por exemplo, um general, com o filho dele general, e manter os generais do exército. Então, é uma tentativa de manter com que os cargos públicos se mantivessem como romanos e se mantivessem subjugados ao imperador. Se fossem fiéis a Roma, né? E não fiéis, por exemplo, a um líder bárbaro. A gente vê que não deu muito certo, pelo menos no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, não. O Império Romano do Oriente vingou, ficou 1000 anos. Ficou 1000 anos aí. Se vocês olharem, 1000 anos é bastante coisa. E adentrou a Idade Média. Então a gente vai entrar na próxima aula em Idade Média. O principal marco da Idade Média, isso não é à toa, ó, tá aqui a divisão, certo? Então ficou dividido dessa forma. Uma capital em Roma e outra em Constantinopla, tá? Em laranja, Honório, em roxo, Arcádio. E aí a gente vê que o principal marca, ó, vai começar aqui a Idade Média. Deixa eu fazer, cadê minha caneta? Caneta. Aqui começa a Idade Média. Olha o evento que eles colocam como importante. Queda do Império Romano do Ocidente. Como o começo da Idade Média. E ela só vai acabar com a queda de Constantinopla. Gente, os dois impérios romanos são o que marcam o começo e o fim da Idade Média. É óbvio que que o começo da Idade Média, como vocês viram, precisou de todo um processo para ela começar. Não é uma coisa de, hoje eu estou na Idade Antiga, amanhã eu estou na Idade Média. Não, não é assim, é um processo. Por isso que essas datas são bastante variáveis. Mas, na hora de estudar história, a gente tem que fazer alguns marcos até para facilitar o entendimento. Então, tudo que a gente vai estudar nas próximas aulas se passa nesses 1000 anos, entre um e outro. E olha quanta coisa importante a gente vai ter que saber. Nascimento do islamismo, nascimento do Estado Pontificial, nascimento da Inquisição Papal. Essas coisas vão ser super importantes nas nossas próximas aulas. E elas têm como base essas duas quedas. Certo? Para encerrar, eu me estendi bastante, a gente vê alguns legados de Roma. Por quê? Porque essa incorporação desses povos, ela foi super importante para a gente entender Roma e para entender o mundo de hoje, em que no nosso Ocidente a gente valoriza, especialmente as pessoas com uma cabeça um pouco mais aberta, a gente valoriza que a gente tem que incorporar as culturas mais diversas, certo? Se a gente vê que alguém não gosta, por exemplo, de que entre no nosso país, a gente chama essa pessoa de xenófobo. Isso é péssimo, xenófobo é um xingamento. Então, Roma trouxe essa incorporação dessas políticas de outros povos para nosso dia a dia, tá bom? O que mais? A gente tem a organização política de Roma, especialmente como a República, que a República Brasileira é herdada dessa época, certo? A gente tem a nossa base política na República, e a República do nosso modelo de República é o modelo romano, que foi alterado, obviamente, através dos séculos de diversas formas, mas ainda assim, o embrião está lá em Roma. E os modelos de ditaduras e de governos, né, que aconteceram tanto em Roma quanto no Brasil, por exemplo. A gente teve uma ditadura civil-militar. A diferença, e aí vocês vão estudar com o Otávio, esse civilzinho que não é nada de inho na frente da ditadura,
por que que ela é civil militar? Na nossa de Roma, por que que ela é exclusivamente militar? Mas com influências civis. Isso vocês já são capazes de entender. E o direito romano, que, aliás, essa semana passada eu tive uma aula de humanidades em que o professor falou sobre jurisprudência, sobre jus naturalis, um monte de coisa. E essas coisas, elas vêm do direito romano. Então, a base do nosso direito hoje é o direito romano. Então, assim, são elementos que são super importantes para a gente entender o nosso dia a dia. Cansado também estou. Espero vê-los amanhã durante a nossa live. E, gente, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e abraço. Ah, sim, como sempre, é óbvio. Uma coisa antes de eu falar antes de sair, não esqueçam de passar o feedback para mim. Eu preciso saber como que essas aulas estão indo, se vocês estão entendendo as coisas. Respondam o questionário que eu vou deixar no fim da aula. Respondam, super importante para a gente entender quanto vocês estão bem. Eu vou colocar, na última aula eu não coloquei nome, porque eu achei que ele é direto atribuir notas. Eles não atribuíram, então eu vou colocar o nome. Por favor, preencham com o nome de vocês para eu poder atribuir notas lá no final da aula, beleza? No mais, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Respondam lá, me deem o feedback, estou esperando. Beijos, abraços, super de mão, tudo de bom para vocês.